Convidamos para compor a mesa e coordenar os trabalhos a professora Ana Carla Maris. Passamos a palavra para a professora Ana Carla, que irá conduzir os trabalhos. Bom evento a todos. Boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje coordenando essa mesa, que é de um assunto que me interessa especialmente, e na companhia de palestrantes tão especiais, tão atuantes na área. Eu vou apresentar o primeiro palestrante, o professor André Porto Antônio Lopes, que vai apresentar a palestra com o título O Burro e a Cenoura por uma redefinição de padrões para a organização de documentos fotográficos de arquivo. O palestrante é doutor em História Social em 2001, mestre em História Social em 94, licenciado em História em 92, especialista em Organização de Arquivos em 90 e bacharel em História em 89. Todos os títulos obtidos na USP, Universidade de São Paulo. É professor da UNB, Universidade de Brasília, onde se dedica à graduação em Arquivologia e à pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Também atuou como professor visitante na Espanha, UCM e Colômbia, UDA e o La Salle. Foi professor convidado do curso de especialização em arquivos do IAB-ECA São Paulo, o USP, responsável pela disciplina de descrição por 9 anos e professor junto ao Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá por mais 10 anos. Então, vamos ouvir o professor André. O título da minha fala é intencionalmente provocativo, para que a gente possa pensar numa nova postura com que a gente atua na produção e no consumo de conhecimento científico, sobretudo no que se refere ao que eu vou denominar aqui provisoriamente de estudos de fotodocumentação. Fotodocumentação, se vocês procurarem no Google, no dicionário, vocês provavelmente não vão achar nada. Existe muitas vezes a ideia de documentação fotográfica, que é algo que se usa na área de fotografia, na área de assessoria de imprensas, que é você cobrir um evento, registrar fotograficamente. O que a gente está chamando de fotodocumentação é um termo, inclusive, utilizado em Minas Gerais por um laboratório de fotodocumentação ligado à arquitetura. É você discutir como é que você vai definir pautas, critérios para a organização de documentos fotográficos, né? A gente sempre trabalha muito com a discussão, às vezes aquele debate, não é documento de arquivo, é coleção. Muito bem, há diferenças, as distinções, mas quando se trata de fotografia, essas coisas às vezes vêm meio mescladas, meio misturadas, e o importante é que a gente debata como é que a gente vai trabalhar essas questões. Quais são os princípios que vão nos nortear? Se estamos falando de arquivo, bom, vamos utilizar os princípios arquivísticos. Agora, se temos uma coleção de fotografias importante, interessante, e elas não têm natureza arquivística, não quer dizer que a gente vai eliminá-las, não quer dizer que a gente não vai dar tratamento, não quer dizer que a gente vai deixá-las de lado, mas a gente tem que discutir isso. Então, o que eu estou chamando de estudos de fotodocumentação é a discussão desses problemas, dessas questões. Quando a gente para e olha na literatura ligada à área de arquivos, à arquivologia, a gente vê muito pouco material relacionado a esse tipo de estudo. Geralmente, o que a gente tem quando se encontra alguma coisa de fotografia? Muitas vezes tem pautas técnicas ou relatos de experiências técnicas em relação a questões de preservação. A questão de preservação é muito importante, porque a fotografia é um material bastante sensível, né? Até certo ponto, a gente pode dizer que ele é um pouco mais sensível que os outros materiais.
Isso é um pouco discutível se a gente pensar, por exemplo, na qualidade dos papéis dos anos 70, que também daqui a pouco estão sumindo, né? Mas, de qualquer jeito, as questões de conservação, elas não são específicas para você discutir a característica informacional da fotografia, como é que você vai tratar a fotografia. Outro tipo de estudo que é muito comum são os estudos ligados a estudos da característica plástica, da característica estética da fotografia, que tem muito a ver com a área de artes, que tem muito a ver com as áreas de comunicação, né? Mas propriamente a gente não está discutindo como é que a gente vai fazer o tratamento informacional ou o tratamento na minha área, né? Ligado aos arquivos, às fotografias. A gente também tem estudos que trabalham a fotografia sob a ótica da perspectiva histórica, dos estudos de memória, como a fotografia é importante como fonte histórica, como às vezes ela serve como elemento de afirmação de identidade e tudo mais. Outra vez, não estamos discutindo como tratar isso, né, esse fenômeno que é o documento fotográfico. Quando a Aline Lacerda, que está aqui presente, ela usou na tese de doutorado dela uma expressão muito feliz, que ela falou que essa área, ela não usa o termo fotodocumentação, mas é uma área árida, né? É árida por quê? Porque existem muitos... a prevalência de estudos é muito restrita, é muito pequena. Um pouco aquilo que o Jaime mencionou no começo, né? Há algum tempo você ia em alguma instituição e as pessoas não entendiam arquivos, fotografias como coisas distintas. Até hoje é comum você ir em uma instituição, fazer alguma pesquisa e falar: ah, eu queria ver as fotografias. Ah, tá, as fotografias estão aqui, os documentos do outro lado, como se fotografia não fosse documento. A questão da pouca tarefa, pouco resultado significativo, quantitativo dos estudos, eu cito um exemplo que é uma base de dados chamada ABCDM. A de arquivos, B de biblioteca, C de ciência da informação, D de documentação e M de museus. É feita por um colega na Universidade de Brasília, e essa base, ele fez uma prospecção de mais de 10 mil artigos em 35 revistas científicas brasileiras que são formalmente constituídas no âmbito do que se define hoje institucionalmente como a área de ciência da informação. Nessas revistas, a base de dados dele, quando eu pesquisei, vai de 1963 a 2013. Estudos que eu citei aqui de história, de comunicação, não vão estar presentes nessa base. São mais de 10 mil artigos. Quando eu ponho lá na busca, no campo título e palavra-chave, o termo foto e um caractere coringa, que pode ser fotografia, fotográfico, uma série de coisas, em 10 mil gera 103 referências para 10 mil. Tá? Ou seja, 1%. Tá? Quando eu ponho foto, caractere coringa e arquivo, caractere coringa, tem as duas coisas, né? Arquivos fotográficos, fotografia e arquivos, arquivologia, arquivística, estaria tudo integrado, mas tem que ter as duas coisas, a parte da foto e a parte do arquivo. Dos 10 mil, gera 23 retornos. Né? Isso mostra que quando a Aline Lacerda fala que a área é árida, ela é muito árida. Né? E apenas 3 desses 23 são anteriores a 2004. Tá? A gente pode questionar que nem tudo se produziu nesse âmbito de revistas formalmente constituídas, que a maioria vai ser de biblioteconomia, claro. A ideia não é trabalhar esse dado de uma forma absoluta, mas esse dado mostra uma coisa. Dentro disso, que é o foco de nossa preocupação, né, a discussão de estudos que trabalham em fotografia do âmbito da recuperação da informação e da organização, a área produz muito pouco. Tem outro dado que é interessante.
que dos 20 artigos que retornam após 2004, né, a maioria deles, 40%, não estou aqui achando o número, né, mas é na ordem de 40%, são de pesquisadores ligados ao GEPAF. Né? Não quer dizer que o GEPAF é significativo, não quer dizer que o GEPAF é melhor ou pior, como eu disse a vocês. Eu posso pegar uma outra área, eu posso ter um outro grupo de pesquisa que não esteja nessa base aqui e tem uma produção tão relevante quanto. O ponto que eu extraio daqui como importante é que a área produz pouco, mas você tem grupos que trabalham em nichos e têm uma produção significativa. E é nesses grupos que a gente tem que se centrar. E esses grupos, eles tendem a estar isolados. E o grande ponto, para isso que serve esse tipo de evento, é por isso que o GEPAF, quando procura fazer pelo menos um evento anual, que a gente saia da nossa posição de conforto. Porque senão seria muito fácil. A maioria dos alunos do GEPAF são de Brasília. Então a gente poderia fazer um encontro em Brasília. Thelma e Aline frequentemente vão a Brasília por conta de bancas, etc. A gente sempre tenta conversar, mas isso a gente estaria conversando entre nós mesmos. Então a ideia é que esses grupos possam se interligar, possam produzir conhecimento colaborativo de modo conjunto. Eu acho que é bastante significativo a Câmara Técnica de Pesquisa, que eu vou instrumentalmente entender como um grupo também, que o Marcelo coordena aqui no Arquivo Nacional. São pesquisadores, estão dedicados à temática e tem uma produção relevante ou tem uma discussão relevante, e a gente tem que começar a juntar não só essas duas partes dos grupos, né, mas outras partes também, para tentar trabalhar melhor esse fenômeno. Se a gente pegar em outros países, por exemplo, a produção bibliográfica sobre fotografia e arquivos é mais ou menos tão significativa e tão importante quanto que é no Brasil. Ou seja, pouca coisa no quantitativo, mas bastante concentrado. Então a gente pode pensar, por exemplo, o grupo de trabalho sobre gestão de documentos fotográficos, sonoros e audiovisuais na Argentina, o Centro Nacional de Patrimônio Fotográfico no Chile, o Comitê de Arquivos Audiovisuais, Fotográficos, Sonoros, Musicais da linha de investigação em Arquivos, Memória e Sociedade da Colômbia, temos uma representante aqui, o Laboratório de Audiovisual e Investigação Social do CONAICIT no México, né? Temos alguns exemplos de outros centros que tentam produzir conhecimento ligado ao que a gente está chamando de fotodocumentação, né? A grande questão é a gente pensar que uma das saídas é a gente começar a trabalhar em rede. E ao trabalhar em rede, a gente cria novos espaços de legitimação, a gente cria novos atores e novos participantes da produção de conhecimento. Um dos exemplos dessa produção em rede, a gente pode pensar, e é uma das apoiadoras dos eventos do GEPAF, é a Rede Internacional do Conhecimento, que está sediada no Chile, ou a Rede Diálogos e Mercosul, que está sediada em Pelotas, mas tem uma abrangência bastante significativa pela América Latina. Na produção em rede, a gente tem sempre que pensar que hoje temos um grande aporte, um grande avanço que nos é dado pelas tecnologias de informação e comunicação. A própria realização desses eventos, ou desse evento presente aqui, ela é muito facilitada por isso, né? Se vocês olharem, toda a programação ela está gestada num blog, né? É algo que a gente não depende de um esforço a mais, é um esforço muito fácil. O fato de estar num espaço, aspas, informal, não quer dizer que não tenha qualidade, não quer dizer que não tenha estruturação, e a gente sempre procura dar, né,
uma condição de qualidade, reconhecimento de qualidade científica ao que é feito, né? O próprio reconhecimento dos espaços institucionais aonde essa produção circula garante isso. O ponto que eu quero chegar, e aí vocês vão entender o porquê do título provocativo, é que nós estamos sempre como pesquisadores correndo, que nem o burrinho correndo atrás da cenoura, a gente está sempre correndo atrás do arco-íris. A gente nunca chega ao arco-íris. Então, num dado momento, as revistas científicas do Brasil, elas mudaram de patamar. Então, os grupos que conseguiam produzir revistas científicas de qualidade, com comitê editorial, etc., que faziam uma ao ano deixou de ser o standard. Precisa ser 2 ao ano. Hoje já está se aceitando. Antes, alguns grupos faziam revistas científicas somente em versão digital, porque era mais fácil. E os critérios de legitimação de revistas no Brasil não aceitavam, porque tinha que ter o formulário impresso e o exemplar impresso e o exemplar eletrônico. E isso a gente pode ir com vários exemplos desse tipo, que vai mostrando como a gente está sempre buscando se adequar a uma realidade que não é a nossa. Se vocês pegarem o termo do burro e da cenoura, eu forjei junto com um arquivista das Ilhas Canárias no ano passado, no Congresso Internacional de Arquivos, que foi em Girona, na Espanha. O grande problema das Ilhas Canárias é que eles têm uma coleção de fotografia bastante importante do ponto de vista histórico. Como eles são uma instituição arquivística, né, o Arquivo das Ilhas Canárias, eles puseram muitos esforços materiais, pessoais e, obviamente, de recursos que nas Ilhas Canárias, apesar de ser Espanha, não chega o mesmo montante que chega, obviamente, em Madrid. E adequaram parte dessa coleção fotográfica a todos os estándares da ESADG. Chega no Congresso de Arquivos, eles descobrem que, para que aquela coleção esteja na europeana, eles têm que adequar todos os trâmites que eles fizeram, não à ESADG, mas ao Dublin Core. Por quê? Porque a europeana não é algo que dê significado à informação arquivística. Então, eles buscam muito mais a informação de conteúdo que é dada pelo Dublin Core. E a partir do momento que, em algum momento, você pôs a coisa no Dublin Core na versão 1, você novamente tem que pôr na versão 2. Então, a gente fica sempre correndo atrás de buscar nos adequar às normas que não são feitas por a gente, e a gente vai buscar parceiros ou leitores que não são os nossos parceiros. Eu sei que o pessoal que trabalha com fotografia europeana muito dificilmente vai se interessar pelo o que a gente tem discutido de fotografia aqui no Brasil. E quando eu digo a gente, eu não estou dizendo os 20 artigos levantados na base do meu colega desde 2004. Eu estou dizendo esses artigos, a produção técnica da Câmara Técnica que o Marcelo coordena, os outros trabalhos ligados ao que eu estou chamando de fotodocumentação, que também estão na história, na comunicação, em outros polos de pesquisa que não aparecem. Por que que eles não aparecem? Porque nós não sabemos ou não temos como colocar esse tipo de estudo nesses ambientes já formalmente constituídos. Então, a ideia da articulação em rede é que a gente consiga oxigenar, trocar informações e produzir conhecimento novos conhecimentos, que a gente consiga criar um novo protagonismo feito de uma perspectiva, eu acredito que tenha que ser uma perspectiva latino-americana, né, onde a gente desconhece o outro, né? Se vocês pegarem, por exemplo, não sei bem a área de formação de vocês, eu acredito que alguns venham da arquivologia e outros da história, eu acho que a maioria estaria nesse foco. Se vocês pegarem teses de mestrado, teses de doutorado ou TCC, quando há, qual é o tipo de bibliografia que é citada? São os autores brasileiros padrão daquele pedaço que usa,
e alguns autores internacionais clássicos, né? Quantos trabalhos de história trabalham com historiadores brasileiros como Sérgio Buarque de Holanda? Vários. Quantos trabalhos de história recente trabalham com Nouvelle Histoire, com Legoff, a discussão daquele texto, memória documento e monumento, uma série de coisas? Vários. Quantos trabalhos de história do Brasil sabem citar trabalhos equivalentes de um mexicano, de um chileno, de um argentino, de um colombiano? A gente trabalha para o nosso umbigo e para um horizonte utópico que é colocado e que, como basicamente na Europa, nos Estados Unidos depende da área, mas que é um horizonte que nunca nos reconhece como pare. Nós nunca vamos ser os pares dessa produção científica que está sendo feita nos Estados Unidos ou na Europa, que a gente sempre busca a legitimação. Nós vamos sempre estar como burro correndo atrás da cenoura, pegando o último texto, né, quando faz tempo que eu não trabalho com graduação em História, mas pegando quando o Thomson publicou A Era dos Impérios. Você viu o último trabalho do Thomson, você viu não sei o que, e a gente sempre sai buscando, correndo atrás da novidade, mas a gente nunca produz a novidade. Por quê? Porque eles não vão nos ler como novidade. E a gente não entende que essa novidade, ela é produto, ela é produzida entre nós mesmos. Então a gente precisa trabalhar mais em conjunto. Eu preciso conhecer, como líder do GEPAF, melhor o que a Câmara Técnica faz. E eu acho que o que a gente faz também pode auxiliar os trabalhos que a Câmara Técnica tem feito. E um dos objetivos desse evento é esse. Mas não é GEPAF Câmara Técnica, são várias coisas. É a presença da Adriana Gonçalves na Universidade de Antioquia. Aqui é a tentativa do GEPAF de fazer um encontro similar a esse no ano que vem em Antioquia. É a ideia da gente começar a olhar para os nossos pares, identificar os nossos pares. Essa é a parte, o desenho bonitinho do burrinho. Quanto que eu falei? Tá. Eu vou encerrar aqui no sentido de que a gente havia combinado que seria mais ou menos 20 minutos, só para dar alguns dados, quando a gente fala, por exemplo, em América Latina, né? Eu acho que todos os países da América Latina, a gente se reconhece muito mais como uma realidade sociopolítica ou geopolítica do que como uma questão geográfica, né? Se houver alguma coisa que eu estou dizendo aqui que seja indevida, vocês levantem a mão, mas eu acho que não. Tem alguma coisa que é comum. Todos os países da América Latina têm um processo de independência que aconteceu há mais ou menos 200 anos. Todos os países da América Latina têm uma elite política que não está comprometida com o projeto nacional, muito menos com a região. Há uma segregação entre setores populares e os espaços de tomada de decisão e as esferas administrativas. Problemas sociais envolvendo pobreza, educação, saúde e segurança são mais ou menos comuns. Você anda no Rio, você anda em São Paulo, você anda em Quito, você anda em Bogotá, é mais ou menos igual. Muda a escala, muda a proporção e muda um pouco o setor onde você está. O sistema universitário tem um problema grave de estruturação e recorrentes crises orçamentárias. A gente sabe disso e todos os nossos colegas latino-americanos sabem. Isso impede que a gente consiga avançar na produção de conhecimento científico. Existe um distanciamento muito grande entre a produção de conhecimento científico e o resto da sociedade. Temos aqui quanto por cento da sociedade ou da população do Rio de Janeiro nesse auditório? Muito pouco, proporcionalmente, né? Existe um baixo reconhecimento nacional e internacional do que nós mesmos fazemos. Uma coisa que eu descobri outro dia: vocês sabem onde foi desenvolvida a tecnologia do chip que faz o carro poder usar gasolina ou álcool? A tecnologia foi desenvolvida no Brasil, mas a patente é da Volkswagen da Alemanha. Por quê? Porque nós, de novo, não conseguimos nos valorar como
agentes científicos válidos. Sempre pensamos, o melhor está lá fora. No meu universo profissional, na universidade, quando as pessoas têm a oportunidade de fazer um pós-doutorado, né, vou fazer o pós-doutorado na Europa. Né? Ah, se eu não sei idioma estrangeiro, vou fazer o pós-doutorado em Portugal, na Europa. Por que a gente busca isso em vez da gente construir os nossos espaços aqui? Né? Para encerrar, queria que ela passasse o último slide, por favor. Tem não sei se vocês conhecem, tem um artista plástico bastante significativo, uruguaio, o Torres Garcia, que ele, na verdade, faz uma representação da América no que o nosso olhar, que sempre vê o outro como mais interessante, estaria de ponta cabeça. Mas, na verdade, não está de ponta cabeça. É só a forma com que a gente olha as coisas. Então, a ideia é que a gente comece a produzir conhecimento desde o sul e para o sul. E, parodiando, me apropriando das palavras do Torres Garcia, então, que na questão da produção significativa de conhecimentos sobre documentos fotográficos, que o sul seja o nosso norte. Obrigado. Queria agradecer a palestra do professor André Ancona, uma palestra tão interessante, tão instigante e ao mesmo tempo com propostas, com perspectivas para resolver determinados problemas. E aí vou passar a palavra para o professor Marcelo Nogueira de Siqueira, que é do Arquivo Nacional e também da Unirio. O título da palestra vai ser O Tratamento Arquivístico de Acervos Fotográficos, e o Marcelo é bacharel em Arquivologia pela Unirio, mestre em História Social pela UERJ, professor do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos da Unirio e arquivista do Arquivo Nacional, onde atualmente é o coordenador de documentos audiovisuais e cartográficos, membro da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros e da Comissão Técnica de Avaliação de Arquivos Privados de Interesse Público e Social do Conselho Nacional de Arquivos. Obrigado, Ana. Faltou dizer que você está no meio de um flamenguista e um corintiano, né? E que o André ele faz parte da segunda maior torcida do Brasil, né? Estamos na maioria, estamos em maioria. Marcelo, ambos fazemos parte das duas maiores torcidas. Ótimo. Mas é só uma brincadeira, porque quando eu fiquei muito feliz com a fala do André, quando ele instiga essa parceria, né? Esse diálogo que pouco existe, na verdade, entre nós, entre as próprias universidades, né? O Arquivo Nacional, às vezes, também fica um pouco isolado, se fecha, o CONARC, então a gente praticamente só dialoga em eventos, né? Quando a gente se encontra em eventos aqui e tal, a gente troca ideia, fala, isso fica um pouco parado. E aí eu queria trazer para vocês, eu até comecei a falar com a Thelma e com o André ali, mas chegando gente e tal, eu acabei que não vou dar em primeira mão a notícia, né, não para vocês dois, mas para todo mundo. Eu fui presidente da Câmara Técnica durante 5 anos, eu saí da presidência agora, o presidente agora é o professor Pablo Sotuio Blanco, da UFBA, que sempre trabalhou muito integrado com todas as nossas atividades. E a gente trabalhou o planejamento para os próximos 2 anos. E a primeira coisa que a gente decidiu, que a gente percebeu, é que a Câmara Técnica, por mais que nós tenhamos 16 membros, sendo que 12 presenciais e 4 correspondentes, a gente estava também, e aí aquilo que o André vai entender, a gente estava começando a falar para nós mesmos, né? Porque depois de um certo tempo, o diálogo era, por mais que a gente sempre cresça, pense em coisas novas, mas a discussão era mais ou menos muito envolta nela mesma. E o que a gente decidiu foi o seguinte: nós vamos ampliar isso. E aí vamos criar uma rede, né? Olha que legal, que sintonia, né? Uma rede de membros correspondentes. Hoje, na era da tecnologia, você não precisa mais ter reuniões
né, presenciais, então você pode ter, aqui no Arquivo Nacional nós temos salas de videoconferência. Então vamos trabalhar com a rede para que a gente tenha, pelo menos em cada estado, 1 ou 2 representantes da Câmara Técnica, para que a gente consiga fazer discussões mais amplas, mais plurais, até porque a nossa Câmara Técnica é audiovisual, iconográfico, sonoro, agora musical, então você tem personagens bem distintos nessa configuração. E a ideia é, vamos ampliar isso. E aí a ideia é que nós temos uma reunião plenária do CONAR que aconteceu há 3 semanas atrás, então a gente está deflagrando isso, a ideia de começar a observarmos nos estados, né, não necessariamente aquela coisa, cada estado vai ter, não é Senado isso, né, vai ter 1 representante, 2 representantes, a ideia não é essa, é que a gente consiga criar uma rede de pesquisadores com pensamento plural, divergente, que a gente consiga, né, fazer um grande caldeirão de ideias e de propostas para que a gente consiga, e também de experiências, né, para que a gente consiga ampliar em algumas situações. E aí certamente a gente vai ter muito que conversar esses 2 dias aqui. Referente à minha apresentação, e aí, enquanto o André traz um título polêmico, o meu a princípio é um título bem quadradinho, né? O tratamento arquivístico, documentos fotográficos, mas aí eu consigo imaginar o seguinte, não, eu acho que o tratamento arquivístico de documentos fotográficos também pode ser pensado como uma provocação, né? Por que tratamento arquivístico? Por que eu estou adjetivando, né, esse tratamento de arquivístico, né? Quem já me conhece a minha trajetória, né, sabe que eu sou um arquivista de coração, de luta, eu visto a camisa efetivamente, tenho uma origem na história, minha pós-graduação toda foi feita na história, mas mesmo assim eu considero que a gente tenha que ampliar mais esse debate e falar um pouco mais desse tratar arquivístico, desse pensar arquivístico. E eu acho que esse é um momento muito legal para a gente dialogar sobre isso. Eu falo tudo isso porque eu preparei um texto breve de 4, 5 páginas aqui, mas para ordenar as ideias, para que nada fique, nada escape, mas porque a ideia é que chegar no final disso tudo, na resolução que nós aprovamos no final do ano passado, a resolução 41 do CONARC, que dispõe sobre a inserção desse tipo de documento, né, documento audiovisual, iconográfico, sonoro e musical, na gestão documental do Sistema Nacional de Arquivos, que foi uma luta. Nós passamos 2 anos insistindo e dialogando e apresentando isso no CONARC, porque alguns conselheiros simplesmente falavam, nós não precisamos de uma resolução como essa, porque se nós pensarmos a fotografia como um documento arquivístico, então ela já deveria estar inserida no programa de gestão. E aí eu perguntei para esse conselheiro, que era de uma instituição muito renomada, né? Eu perguntei, mas o senhor, na sua instituição, procede dessa maneira? A sua instituição pensa a fotografia, por exemplo, como um documento arquivístico? E ele ficou sem responder. A fotografia está presente no plano de classificação? Não. Está presente na tabela de temporalidade? Não. Então, como o senhor fala que isso isso é irrelevante? Ou seja, é uma discussão simples, mas que provocou uma série de debates muito interessantes. E em virtude disso, eu preparei esse texto que eu prefiro ler, e aí depois eu acho que o mais legal vai ser o debate. E desculpe essa voz fanhosa, isso não é charme, porque eu estou extremamente gripado. Mas vamos lá. O fato da imagem fotográfica estar presente, quase que onipresente em nosso cotidiano, talvez a torne a forma de registro mais adaptável à compreensão comunicativa contemporânea. A fotografia e as imagens que dela se utilizam, cartazes, impressos, rótulos, embalagens, peças publicitárias, memes, já fazem parte do modus vivendi do ser humano, como do seu próprio modus operandi. Vivemos envoltos num mundo de fotografias, imersos no universo de imagens que nos proporcionam formas de comunicação, de registros, provas e sentimentos diversos, da alegria à saudade, do amor à indignação, da acomodação à revolta.
Embora a fotografia consiga estabelecer uma rápida conexão comunicativa entre as pessoas, ela possui características e particularidades que tornam sua compreensão muito mais complexa do que a de registros escritos, mesmo que não percebamos tal premissa de maneira imediata. Ora, o registro textual, na grande maioria dos casos, possui intrinsecamente em seu conteúdo valiosas informações, como autor, data, assunto e destinatário, como, por exemplo, cartas, relatórios, atas, memorandos, e-mails, pareceres, despachos, trabalhos acadêmicos, literários, etc. Fotografias sem identificação ou contextualização nos fornecem apenas a informação visual que se apresenta, podendo com isso fomentar o entendimento equivocado de sua criação ou intenção. Como já analisado em outra ocasião, os primeiros registros produzidos pelo homem foram imagens, pinturas pictográficas que representavam não só o fato acontecido, a caça, o cotidiano, a família, o indivíduo, mas também a intenção, o recorte e a maneira do que era retratado, numa projeção visual própria e carregada de simbolismos. Antes da escrita, e esta nada mais é do que uma representação visual gráfica dos sons que emitimos, o homem já se comunicava por símbolos. Aliás, a comunicação baseada por imagens sempre esteve presente na sociedade humana, das pinturas pictográficas aos grafites, dos brasões aos logotipos, das imagens em alto relevo às técnicas de gravura, dos símbolos religiosos aos emoticons, do desenho à fotografia, da fotografia ao cinema, do cinema ao videogame, do videogame às imagens holográficas, virtuais, interativas. Essa tamanha interação, proximidade e até mesmo dependência do que o homem tem com a imagem, talvez tenha naturalizado, entre muitas aspas, essa relação, fazendo com que, mesmo sabendo de sua importância, não a percebamos nitidamente como registro de um ato ou de uma intenção, ou seja, sua compreensão como documento sempre foi deixada em um segundo plano. Na arquivologia, disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação, processamento e utilização de fontes documentais, compreende por documento toda informação registrada em um suporte material suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova ou pesquisa. Portanto, qualquer tipo de informação registrada em qualquer tipo de suporte, por qualquer meio, formato ou linguagem, se constitui em documento. Inserida intimamente na gênese arquivística, o conceito de documento arquivístico permeia e define suas práticas e teorias. Embora seja tênue a diferença entre documento e documento arquivístico, torna-se fundamental sua compreensão. Para serem considerados documentos arquivísticos, eles devem ter sido elaborados ou recebidos na consecução de algum objetivo, guardando relações orgânicas com os outros documentos criados e ou acumulados pelo mesmo criador, acumulador, no caso, o seu produtor, no transcurso de suas funções e atividades. Portanto, o que determina se o documento é arquivístico é a forma, o objetivo e principalmente o contexto de sua criação, bem como a manutenção de sua relação orgânica com os outros documentos produzidos. Elaborado para a consecução de algum objetivo ou para o registro de um ato, ação ou desejo. No caso dos documentos fotográficos, essa intencionalidade torna-se mais evidente, embora encoberta pelo fascínio da comunicação sensitiva que a imagem possibilita. A intenção está presente não só apenas no ato do registro, do uso, da guarda ou de sua difusão, mas da maneira como se constitui cada uma dessas etapas, pois a materialização da informação visual dá-se através de um olhar específico que estratifica, edita, constrói, paralisa, reformula e interpreta uma realidade, conforme uma intenção particular e peculiar do produtor. Quando tais documentos são arquivísticos, ou seja, são dotados de organicidade, pois foram produzidos, recebidos ou acumulados em razão de atividade específica de um produtor, e que, em virtude disso, guardam relações contextuais com outros documentos deste mesmo produtor, eles possuem características e funções que só podem ser compreendidos em sua integridade se forem percebidos em seu contexto orgânico, entendidos como parte integrante do conjunto documental no qual está inserido. Entretanto, os documentos fotográficos, na maioria das vezes,
não são pensados como documentos arquivísticos, causando uma irremediável perda de seu contexto orgânico e, consequentemente, uma perda de seu conteúdo informacional. Muitos arquivistas e profissionais que tratam ou pesquisam arquivos fotográficos percebem o quanto é difícil, por vezes impossível, a identificação de elementos descritivos em conjuntos documentais onde há pouca ou nenhuma informação referente à sua produção, principalmente no que diz respeito ao seu contexto e à função, à atividade que o gerou. É inegável que devemos fazer uma distinção entre conjuntos fotográficos provenientes de arquivos e coleções pessoais daqueles que são produzidos por instituições, pois possuem nuances e características próprias. Contudo, a preocupação com a manutenção do contexto, identificação e organização estará sempre presente, tanto para os que nele pesquisam, quanto para os que desejam preservá-los. A fotografia, como tantos outros registros não textuais, demorou até ter seu estatuto documental estabelecido. Na arquivologia, essa demora se prolongou por algumas décadas, e quando lhe foi conferido, foi através do denominado, entre aspas, documento especial. Todavia, na prática, e ainda hoje, a fotografia ainda é pensada e tratada por uma grande maioria de profissionais e instituições, como um documento não arquivístico, um documento à parte. Foi pensando nessa situação que a Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros do Conselho Nacional de Arquivos, do CONARC, elaborou uma proposta de resolução para que essa situação fosse definitivamente revista por profissionais e instituições. Após longos anos de debates internos com os conselheiros do CONARC, em reunião plenária realizada em dezembro de 2014, foi aprovada a Resolução número 41, que dispõe sobre a inserção de documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais em programas de gestão de documentos arquivísticos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, visando sua preservação e acesso, o que na prática confere à fotografia, sendo esta percebida como um documento arquivístico, a necessidade de ser classificada, avaliada, estando presente em plano de classificação e tabela de temporalidade, conferindo-lhes contexto e organicidade como outros documentos do mesmo produtor. O estabelecimento de vínculo orgânico, bem como de elementos referenciais de identificação, devem surgir e serem mantidos na produção. Somente com um programa de gestão arquivística de documentos que isso é possível, e é através desse modelo que teremos arquivos permanentes que refletem realmente o que foi e como foi produzido, tanto em suas funções como em suas atividades e estruturas. A elaboração de um quadro de arranjos, de descrições multiníveis, de instrumentos de pesquisa que possibilitem uma eficiente recuperação da informação será profundamente otimizada caso haja uma gestão arquivística planejada e colocada em prática pelos profissionais que conhecem e sabem como fazer tais ações, os arquivistas. Eu não fiz uma conclusão do texto, né? O que eu trago aqui como conclusão é a ideia de que se o arquivista ele é fundamental nesse processo, e para pensarmos um conjunto arquivístico, né, de documentos, contendo fotografias ou somente com fotografias, é fundamental que haja esse profissional envolvido na elaboração desse processo. Agora, é claro que dentro de uma equipe, nós não poderemos contar apenas com arquivistas, porque nós temos que ter especialistas, historiadores, bibliotecários. Uma equipe interdisciplinar, pluridisciplinar. Isso é fundamental que aconteça. E essa reflexão que eu trago aqui é uma reflexão que eu tenho muito, porque eu trabalho em várias pontas desse processo. Primeiro que eu venho de uma família de fotógrafos amadores e profissionais. Então eu convivo com fotografia desde criança. Depois eu me interesso por fotografia, vou trabalhar com vídeo, trabalho com imagem, faço história, faço arquivologia. Hoje eu sou professor de arquivologia, dando a disciplina Arquivos Audiovisuais. Hoje eu sou arquivista aqui do Arquivo Nacional e coordeno a área de audiovisual, onde está a parte de fotografia. Ou seja, eu trabalho em várias pontas. Né? Se na faculdade eu fomento a discussão, trago textos e passo a teoria, aqui eu tenho que resolver o caso. Aqui nós temos um acervo de 2 milhões de documentos iconográficos. O Fundo Correio da Manhã, que o professor Jaime
mencionou logo na abertura, é o fundo mais consultado do Arquivo Nacional, só isso. Ou seja, nós temos que dar um jeito, resolver essa situação, né? E o que chega para a gente aqui são imagens descontextualizadas, são imagens que você, às vezes, não tem sempre separado do restante da documentação. Então, quando eu falo aqui de gestão de documentos, é porque isso lá atrás se resolve. Se você, na produção do documento, esse documento ele é classificado, se esse documento ele faz parte de um plano de classificação, e o plano de classificação, para quem é arquivista, quem estuda arquivologia, sabe que ele não pode, você não compra uma banca de esquina, você pensa a instituição, você pensa as atividades, você pensa as funções daquela instituição. Ou seja, você elabora conhecendo as práticas, as ações, os regimentos daquela instituição. Ou seja, se a fotografia está inserida nesse contexto institucional, claro que lá na frente, quando tiver um arquivo permanente, vai refletir perfeitamente a sua produção, o seu contexto, você não vai ter essa perda, né? Coleções pessoais difere um pouco disso, mas você consegue também dialogar com essa proposta. A ideia era trazer essa reflexão para que a gente consiga depois trabalhar isso melhor no debate, né? Reflitam, pensam sobre isso e aí para a gente ir dialogando. Obrigado. Queria agradecer a palavra do Marcelo e também com essas reflexões em relação ao tratamento do arquivo fotográfico. E queria passar a palavra. Não, porque eu tinha feito. Tem tempo ainda? Tem tempo, André? Tem. Eu tinha feito eu tinha colocado umas fotos para fazer uma brincadeira com todo mundo e acabei esquecendo aqui. Vamos lá? Deixa eu só. Vamos lá para a primeira foto, aquela foto que todo mundo comenta, né? Foi uma foto que ela foi capaz de modificar o pensamento de governantes europeus, né? Cada dia que eu abro o jornal eu vejo que o governo europeu está abrindo portas, dando verbas e tal. E a fotografia tem um pouco isso. E o que foi interessante é que essa imagem ela está sendo muito analisada, né? E eu li uma análise dizendo o seguinte, que essa foto ela comoveu porque era uma criança branca, né? Vestida, né? Se fosse uma criança negra, desnutrida, talvez não tivesse, isso pelas análises, né? Não tivesse uma comoção tão grande na grande Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo. Uma criança sem rosto, porque você não consegue ver nitidamente, ou seja, pode ser o seu filho, pode ser, você projeta na imagem nesse sentido, né? Está no mar, não é uma coisa, não está banhada em sangue, não é uma imagem que choca nesse sentido da aversão, não está mutilada, alguma coisa nesse sentido. E é uma fotografia que é claro que hoje todo mundo conhece essa fotografia. A gente sabe quando foi tirada, onde foi, né? Até o nome da criança nós já sabemos, nós já sabemos todo o contexto sobre ela, né? Que é raro dentro de um conjunto fotográfico você conhecer essa história pregressa, como diz o piano. Mas tem uma outra foto, tem uma foto, né, de 94, essa foto acontecida no Sudão, que também tem uma comoção muito parecida, né? Ele tem um livro que conta a história dessa foto, né, o Clube do Bang Bang, que para quem gosta de fotografia eu recomendo muito, né? O fotógrafo, um sul-africano, ele se suicida 6 meses depois, porque ele tira essa foto, ele estava perto de um campo de refugiados no Sudão, estava em guerra civil, e aí se questiona, se perguntam a ele, né, qual era a história dessa foto, né? Como é que foi essa foto? Você tirou como aquela foto? E aí ele começa a contar uma versão, e essa versão vai sendo alterada ao longo do tempo. Porque ele fala que ele estava assim, andando, viu a criança, viu o abutre, mas que na verdade o abutre não estava olhando para a criança, estava olhando, só que ele ficou numa posição que parecia, então ele tirou a foto, depois o abutre voou, e a cada vez que ele contava essa história, a versão modificava. Até que determinada versão ele fala que, olha, não era só uma criança, não era só uma abutre, eram milhares de crianças morrendo, milhares de abutres morrendo, milhares de abutres ali olhando e tal. E ele acaba se suicidando 6 meses depois. É uma história bem interessante, e a fotografia também trouxe essa comoção mundial, né?
várias doações, a ONU também se mobilizou, uma série de coisas, ou seja, são imagens muito próximas, muito parecidas. Mais uma imagem. Essa é uma outra foto também, na Síria também, tem pouco tempo essa foto, tem menos de um ano, e essa foto também essa criancinha está levantando os braços, porque o fotógrafo colocou a imagem para tirar a foto dela, e ela pensou que fosse uma arma e levantou os braços assustado, né? Agora, essa foto, será que a gente sabe o nome dessa criança, quando foi, aonde foi, em que sentido? Você acaba já não tendo uma série de informações sobre ela, porque não fez tanto sucesso quanto a outra, assim, ou seja, você já não tem, será que essa foto começa a ter uma maneira de contextualizá-la melhor? Será que daqui a 10 anos eu vou compreender como é que foi o contexto dessa fotografia? Ana, mais uma foto. Aí essa aí, por exemplo, né? Mudando completamente de... Algumas pessoas já sabem que eu uso essa foto em sala de aula, né? Essa foto, por exemplo. E aí, às vezes, quando eu instigo os alunos a comentarem sobre ela, a falar alguma coisa, logo as pessoas falam já, década de 30, década de 60, cada um ensaio, porque é preto e branco, olha, porque é preto e branco é uma fotografia antiga, né? E essa fotografia é de uma aluna nossa, a Juliana, foi tirada pelo... E eu sei a história porque ela me contou, estava no Facebook dela, achei a foto muito bonita, e eu fui conversar com ela, e aí ela contou a história, ou seja, a vida pregressa da fotografia, né? Essa é uma fotografia tirada no Museu Imperial, lá em Petrópolis, pelo ex-namorado dela, que nem sabe quem está usando a foto que ele tirou, né? Que ela já terminou com ele, não sei o que. E é uma foto maior, que ela vai e recorta, coloca em preto e branco, né? E eu acho uma imagem muito poética, eu gosto muito dessa foto. E aí, essa foto ela começa a ter novas, né, dimensões, né, novas possibilidades, como instrumento didático. Eu publiquei um conto na Amazon em que essa foto foi a capa do conto, né? Tudo com autorização da Juliana, claro. Ou seja, ela vai ganhando novas dimensões, o que remete um pouco àquele conceito de unicidade na tecnologia, ou seja, um documento é único em seu contexto. E aí, para quem quer observar melhor sobre isso, eu acho, não sei se é na introdução do capítulo 1 da tese do André, que ele pega o rótulo do poleguinho, que isso é fantástico, eu uso muito ele coloca o rótulo como, dependendo do seu contexto, ele tem sentidos diferentes, né? Então a fotografia, se você não tem também essa manutenção desse sentido, se você não consegue, ela vira qualquer outra coisa. Isso é ruim, isso é errado, eu não estou falando isso, né? As pessoas que vêm pesquisar as imagens aqui no Arquivo Nacional reutilizam para diversos outros sentidos, né? Reutilizam. Isso aí não é errado, eu não vou proibir que ela faça isso. Mas nós temos que manter aquele sentido original, para que a gente possa divulgar isso para o usuário. O sentido original dela é esse aqui, a função foi essa, o sentido é esse. Você quer usar de outra maneira, ok, mas o sentido original é aquela ali. Então uma foto como essa, aquelas outras são fotos famosas. Essa, por exemplo, você já não saberia, já não teria esse contexto de como ela foi produzida e por quê. Foto do Lincoln, todo mundo sabe quem foi o Lincoln, né? Mesmo que eu não soubesse, era só procurar e ia saber, né? Um card de visita, ou seja, né? Você compreende essa fotografia, até que tipo de foto é essa, qual é a... Ok, mas essa foto certamente foi feita em uma quantidade grande. Essa foto, você, dependendo do contexto que ela estiver, ela tem um significado, né? Do colecionador, do arquivo lá do americano, ou de da pessoa que recebeu, ou seja, tem uma série de possibilidades que a gente não sabe qual foi, né? Então, para cada documento, para cada fotografia, você tem um contexto, você tem uma vida pregressa. Se você não consegue mapear isso na sua produção, fica muito difícil lá na frente você recuperar essa vida pregressa da maneira como o Piano coloca. Essa é uma foto que provavelmente as pessoas já viram, que foi de um filme que saiu ano passado, né, os 50 tons de cinza, né? Provavelmente daqui a 10 anos, 15, 20 anos, ninguém vai saber mais que filme é esse, porque são essas pessoas, né? E aí eu costumo usar essa foto em sala de aula e pergunto para as pessoas, e todo mundo fala, é a Anastácia e eu não sei quem, né? Ou seja,
quem são os atores, como se deu, ou seja, a fotografia ela carrega consigo uma série de elementos, né, que a gente tem que imaginar, tem que pensar, tem que refletir para que esses elementos não sejam perdidos. Mais uma, eu acho que é a última. Essa foto é uma foto que foi tirada aqui numa exposição, é uma foto administrativa, né, uma foto que tem um documento de arquivo, um documento que ele nasce nessa ideia administrativa, probatória, porque ele estava registrando ali a abertura do evento, né? Eu estou ali, está o Fernando que está filmando lá em cima, está ali também na foto, tem alguns alunos que estão ali, só que a figura principal dessa foto não sou eu, não é o Fernando, nem os alunos que estão ali presentes, né? É aquela pessoa que está ali de terno com uma gravata vermelha, né? Alguém sabe quem é aquela pessoa que está ali? Ele é o filho do João Goulart, João Vicente Goulart, né? Que era a figura central, era uma exposição sobre o Jango, e ele estava presente, era a pessoa, né, teve uma cerimônia como essa aqui, teve um evento, uma palestra, e ele estava lá presente, ou seja, se eu não tenho esses elementos, eu não vou saber quem é. E aí pode erroneamente colocar como uma figura principal da fotografia, eu, o Fernando, os alunos, né, quando não é aquela ali. Então, isso é um documento administrativo. Quando o Agnaldo, que era o nosso colega que estava aqui, quando ele tirou essa foto, e o Fernando que está com a filmadora, que filmou também, isso na sua origem, né, no momento do registro, foi feito todos os elementos descritivos para que você lá na frente, você consiga reconhecer. Aqui no Arquivo Nacional nós temos o chamado arquivo do arquivo, né, o Fundo Arquivo Nacional. São documentos produzidos pelo Arquivo Nacional, como as fotografias de eventos como esse, filmagem. Só que nós temos lá, né, fotografia, nós temos laboratório fotográfico, e aí uma série de fotografias que nós tínhamos aqui, que quando nós vamos ver hoje, ninguém sabe o que é. A gente não sabe por que foi tirado, quem são as pessoas, porque não foi pensado na produção. Né? Então a ideia, aquilo que o André falou dos artigos, dos trabalhos, né? Você trabalha muito com a questão da preservação, eu estou com a questão da organização de arquivos fotográficos, identificação de arquivo fotográfico. O historiador tem que estar lá para ele buscar, identificar a pilastra, a roupa e tal. Mas se tivesse havido uma gestão de documentos lá atrás, não teria acontecido isso. Você teria, né, organizado na sua produção, você não teria mais esses questionamentos, porque as informações estariam lá. Acho que no caso é só isso. É isso aí. Muito obrigado. Acho que fica claro o poder que a fotografia tem, né, a imagem, de uma maneira geral. E, assim, ainda em relação ao que o professor André Ancona falou, sobre e que ele citou a Luciana, a aridez disso, eu dava essa disciplina de arquivos especiais, que chamava arquivos especiais antes de ser arquivos audiovisuais. Eu que dava essa disciplina e, tipo, 10 anos atrás, praticamente o único material que eu tinha em relação a esse assunto era um texto da Luciana, da revista Acervo. Aline. Estão sempre juntas, a gente Aline. Da Aline, daquela revista Acervo da capa vermelha, que era basicamente ali o texto que a gente tinha, entre muito poucas outras coisas. Então, a gente, agora já passou um tempo, a gente já tem mais material, mas mesmo assim ainda é pouco, ainda é menos do que a gente queria que tivesse. Então, eu acho que a gente tem aí um campo bom para trabalhar, né, e que ainda tem muito a ser feito. Eu queria passar a palavra para o debate, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para... O Márcio está com o microfone ali. Quem for perguntar, para falar o nome e a instituição que está gravando, para identificar, né? Identificação. Boa tarde. Alô? Tá dando para escutar? Bom, eu sou
mas eu participei de um evento ano passado, na Lápide Elite, e no qual se levantou uma questão semelhante a que o Marcelo, nosso colega professor, também mencionou. Como é que os documentos fotográficos, né, em períodos anteriores foram dispersos, né, e foram desconectados dessa relação orgânica que tem que haver nos fundos documentais, né? Quer dizer, a fotografia ela sempre foi tratada como um documento de coleção, né, e não fazendo parte de um fundo, né. Isso rompeu, muitas das vezes, com a sua relação orgânica e com o seu significado, né, deixando com que o fundo não tivesse a amplificação dessa significação da relação orgânica dos documentos, né? Então, eu acho que está na hora da gente realmente passar a compreender essa importância da produção documental do material fotográfico dentro de um fundo, né? E, além disso, achei interessante a proposta do professor Ancona da gente criar uma rede, né, de pesquisadores relacionados à fotografia, né, e nos aproximarmos do pessoal da América Latina. Achei essa proposta bem instigante, né? E é isso, eu quero parabenizar o evento, né, parabenizar a iniciativa, e acho que essa resolução 41, né, Marcelo, eu acho que pode vir a solucionar esse problema de considerar a fotografia como parte de uma coleção, não de um fundo, tá? Obrigada. Posso começar, Marcelo? Não, apesar de não ter falado sobre isso, mas eu vou até fazer uma consideração, algo que eu sempre falo. Tem um aluno no nosso grupo de pesquisa que ele é fotógrafo criminal, né? Fotografa cena de crime. Às vezes ele não consegue ir na aula porque teve algum crime de noite e ele ficou à noite fazendo foto. E uma das coisas que, se você parar para pensar, não existe investigação criminal desde fins do século XIX se qualquer polícia tiver um recurso mínimo sem fotografia. A fotografia, ela entra, por exemplo, nesse universo com um valor administrativo muito forte, muito quase que imediato. Você não consegue imaginar, se você bater o seu carro, se tiver uma ocorrência, um sinistro seguro, sem fotografia. Você não tira um passaporte sem fotografia, você não faz um monte de coisas sem fotografia. E, em algum modo, por não sei que mistério da humanidade, as pessoas perderam na organização desse material, talvez esse termo que se criou de arquivos especiais, como se fosse algo diferente, isolado do resto, tenha ajudado a você criar essas coleções. Porque muitas vezes essas coleções, a gente às vezes fala de arquivos artificiais, né? Essas coleções, na verdade, elas são artificialmente criadas, porque muitas vezes você tem um documento com contexto e em algum momento você perde esse contexto, né? O exemplo que o Marcelo acabou de dar aqui da foto da exposição do Jango, em algum momento, quer dizer, não vai acontecer porque ele faz parte da foto, ele está monitorando, ele é o responsável hoje pela coisa toda, mas em algum momento, numa outra instituição similar ou algum caso similar, essa foto rapidamente iria perder o seu contexto de inauguração da exposição, de que o filho do personagem central da exposição estava presente, de que tinha aluno, ela ia perder isso. Ia virar fotos, dossiê, exposição tal, ou fotos de exposições e fica por aí. Então a questão que a gente tem que se perguntar é por que na nossa prática a gente acaba aceitando isso. Eu não sei como é que o Marcelo lida com o desafio que ele fala do Correio, que é o fundo mais pesquisado do arquivo, porque muitas vezes os consulentes não querem o contexto. E muitas vezes a gente, como gestor dos documentos, das fotos, é muito cômodo você esquecer o contexto
e dá só o conteúdo porque é o que o cara quer, e de tanto esquecer o contexto e dar o conteúdo, você acaba colocando isso como se fosse um critério de organização do arquivo. Estão presentes aqui duas arquivistas da Universidade de Brasília, Tânia lá em cima e Natália aqui embaixo, que elas têm uma tarefa muito árdua no arquivo da instituição, porque todo o arquivo de fotografia está duplicado em formato digital, e os funcionários antigos, à medida que alguém tinha uma demanda de pesquisa, ia fazendo dossiês assim, movimento estudantil, vestibular, como se aquilo fosse critérios de geração da fotografia. Então se perde muitas das coisas, muito esse tipo de coisa. Com relação à rede, existe já um embrião de rede, né? Depois eu posso apresentar para vocês, posso apresentar na reunião de amanhã. Essa rede já tem participantes da Colômbia, participantes do Chile, participantes da Europa também, participantes da Argentina, ainda falta indicá-los ali. E a ideia justamente é que a gente vá ampliando cada vez mais esses espaços de interlocução. Só complementando, a pergunta da Rosália, né, como foi um disperso, eu enumero três causas. A primeira porque na produção foi separado, não tinha a ideia, como o André colocou, a ideia não era que fosse um documento, né, que num registro vai parar de comunicar, ainda hoje acontece isso, né, vai parar de comunicação, hora não sei o que e tal, então grande parte queria separado na produção. Um segundo fator que foi muito importante ao longo desse tempo todo foi em relação à preservação. Então a guarda era diferente, o mobiliário era diferente, então você separava para você guardar e consultar de uma forma mais rápida, você separava por causa disso, preservação, guarda e tal. E a terceira, que por incrível que pareça, é porque é mais fácil. É mais fácil você tratar de forma, não estou falando que é mais correta, mas é mais fácil. Se um grande conjunto documental aqui, e você separa a fotografia, você separa o áudio, você separa a imagem de movimento, como é um número menor, é mais fácil. Aqui no Arquivo Nacional, ao longo de muitos anos, muitas décadas, tanto que você tem, isso também um momento de estudo, né? A Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo, ou seja, a que controla todo o acervo do Arquivo Nacional, ela é dividida numa coordenação de preservação, ok, e é dividida em outras duas coordenações, de documentos escritos e de documentos audiovisuais e cartográficos. As documentos escritos, ela é separada em 3 setores. Documento do executivo, um do legislativo e um documentos privados. Ou seja, você está separando a documentação, né, pela proveniência, né, a documentação da Kodak, que é a minha coordenação, que eu coordeno, ela é separada por documentos iconográficos, documentos sonoros, documentos de imagem e movimento, documentos cartográficos. Ou seja, ela é separada pelo gênero documental. Ou seja, só aí você já tem uma quase esquizofrenia. Por que foi feito isso? Porque era mais fácil. A gente tem que perceber também que você tem uma realidade de um outro contexto, sem informática, sem computadores, com pouco pessoal, né? A parte da conservação, que você chega esse material para cá, é muito mais fácil separar e dar acesso àquelas fotografias, aqueles mapas, do que eu tratar aquele conjunto documental todo. Então nós temos fundos aqui no Arquivo Nacional que a parte textual ela só é identificada, não está tratada, está descrita, é só identificada. Só que a série fotográfica está toda descrita, a série sonora também, só que não está descrito. Um a um, né, um dossiê, um arranjo artificial. Né? Então, por que foi disperso? São 3 motivos. Parte de preservação, conservação, ele foi separado da sua produção e porque é mais fácil tratar. Eu queria levantar para você, Marcelo, além do que você falou, que eu já experimentei isso que você acabou de dizer, quando eu fui dar uma assistência técnica na UF, e lá chegando, a documentação de atividade meio, essa era para nós transferirmos. Agora, a documentação fotográfica, não. Quer dizer, ela goza de um privilégio, o acervo fotográfico goza de um privilégio no senso comum. Né? Isso por um lado. Por outro lado, existe já uma tradição de tratar a documentação fotográfica pelas técnicas biblioteconômicas e não pelas arquivísticas, né? Privilegiando o assunto e não a organicidade. Agora,
Em relação à preservação, concordo com você, porque sempre destacaram a fotografia ou o acervo audiovisual pela questão do suporte, né? O suporte é diferenciado, ele tem que ficar numa temperatura ideal, né, de 18 a 22 graus, enfim, tem esse aspecto também de preservação, né? Agora, com relação a essa parte da identificação de quem está na foto, né, eu me lembro, eu fiquei 2 anos em Brasília, viu, Antônio, de 95 a 97, e aí eu me lembro que tinha o arquivo do DF, né, um projeto que era relativo à identificação de pessoas. Então, era o café da identificação, né? Então, chamavam pessoas que foram para Brasília em 1960 para que pudessem identificar as personalidades que se encontravam nas fotos. Aí é uma sugestão, né, para a identificação das pessoas que estejam nas fotos. Valeu, um abraço. André Valverdes, Universidade Federal do Espírito Santo. Aí fica uma pergunta para Marcelo. A questão da coleção hoje é um desafio. Tanto aquela coleção que se perdeu a organicidade por questão de preservação, quanto aquela recebida, né, por uma pessoa externa do arquivo, pelo seu valor histórico, você acaba... E a gente sabe que a ISADG, na sua edição original, ela orienta que esses arquivos especiais, eles tenham uma adequação das normas para que se faça essa descrição. Minha pergunta é a seguinte: como que a Câmara Técnica pensa essa questão, né, dessa adaptação das normas, adequação, criação, ou enfim, né, e como que se pensa também hoje o debate sobre os documentos digitais? Eu vejo hoje que não se caminha nas instituições, na construção das tabelas de temporalidades, planos de classificação, a questão de se pensar a fotografia, como se a fotografia continua não sendo parte do acervo arquivístico da instituição. Uma provocação. Isso o próximo tema do nono já está oferecendo. Bem, vamos vamos inverter aqui a ordem dessas perguntas, né? A questão do documento digital, a gente tem conversado muito sobre isso. Nós já começamos a fazer os primeiros recolhimentos digitais aqui. Então a gente teve a CNV, Constituição da Verdade, que foi recolhido o acervo produzido pela CNV. 90% é a documentação digital, né? 95% da documentação digital, nato digital. O que eu vejo é que o documento digital ele tem que ser pensado como qualquer tipo de documento, né? Então, plano de classificação, avaliação, a mesma coisa, né? Que a gente não faz na prática. E-mail, que alguém classifica e-mail aqui, né? É um documento arquivístico, né? Aqui no Arquivo Nacional, eu mesmo não classifico, deveria classificar. Já tem uma diretriz de como classificar tal, assim. Então, o documento digital tem que ser pensado se é um documento, porque não necessariamente o documento ele é arquivístico, mas assim, a fotografia é um documento arquivístico. Não, ela pode ser um documento arquivístico. Qualquer documento pode ser um documento arquivístico ou não, depende do seu contexto, né? Se eu estiver andando na rua e achar lá esse papel aqui jogado lá, não é um documento arquivístico para mim, né? O documento arquivístico é dentro do seu contexto, né? Então ele tem que, se o documento é arquivístico, tem que passar todo esse processo, né? Tem que estar inserido dentro da gestão documental. O plano de classificação que não pensa na fotografia. E aí eu penso a fotografia não como a fotografia, ou então a espécie documental fotografia, mas a fotografia inserida numa atividade, numa função, né? E aí eu vou contar rapidamente uma história que é muito interessante também, num seminário da Câmara Técnica, nós estávamos aqui conversando, ia dentro de um evento do CONARC, então só tinha aqui professores, tal, aquelas coisas todas. E aí o trabalho de um colega nosso tinha como tema documentos especiais, tal. Ele contextualizou por que estava usando documentos especiais. E logo de cara um professor, um renomado professor, falou: olha, não dá para, em pleno 2014, a gente começar uma palestra que uma pessoa falando, de uma Câmara Técnica falando de documentos especiais. Não dá para falar dessa maneira. Ele, ok, mas vamos
vamos até o final da apresentação. E aí ele menciona que é um termo que ainda era, né, historicamente utilizado, ainda utilizado e tal. E aí a gente já propõe a ideia do plano de classificação e tal, e a fotografia como um elemento, como um documento arquivístico, então tem que passar por todos os processos. E aí o professor, isso no meio da apresentação já meio que resmungando, né? Falando, pô, mas uma fotografia, você vai jogar fora uma fotografia? E aí foi o exemplo que foi dado, foi o seguinte, dentro de um projeto de pesquisa, você tem relatórios preliminares e relatórios final. No relatório preliminar, você tem uma fotografia de um evento como esse. No plano de classificação, fala, e na tabela temporária, fala que aquele relatório preliminar, no final de um ano, quando você elabora o relatório definitivo, aquele relatório preliminar você elimina. Então ele fala, você tem uma fotografia que faz parte desse relatório, né, então essa fotografia vai ser eliminada, porque o relatório como um todo vai ser eliminado. E aí o professor quase teve uma síncope ali. É um absurdo, não sei o que, então não pode. Aí o nosso colega falou assim, olha só, então você está considerando, então você está falando que a fotografia não pode ser eliminada, então é um documento especial, então. Vamos voltar lá no início da sua fala. Então você falou que o documento especial não podia de jeito nenhum. Mas o que você está falando? Se o documento, que é arquivístico, notoriamente arquivístico, ele não pode passar por nenhum, não pode ser classificado, não pode ser avaliado, não pode ser eliminado, não pode ser nada, então ele é especial. E aí o nosso renomado professor calou-se, que não tinha o que argumentar. Né? É claro que isso, o que isso força ao arquivista, ao profissional que trabalha com a documentação? Primeiro, estabelecer critérios na sua classificação. Né? Critério na tabela de temporalidade. Ele não vai fazer qualquer coisa, porque ele pode correr o risco. E outra coisa, a avaliação ela é permanente. Né? Ou seja, quando eu falo que aquele documento pode ser eliminado, né, não é que ele obrigatoriamente vai ser eliminado. O que acontece é o contrário. O documento que não pode ser eliminado, de guarda permanente, ele não pode ser eliminado. Mas aquele documento que você sugere a eliminação, ele pode ser preservado. Como é o caso das monografias das universidades. Né? Você indica a eliminação. Só que se o departamento ou a universidade resolve guardar, ele não está incorrendo em nenhum erro, não está incorrendo em nenhuma ilegalidade. Então as pessoas às vezes não esquecem disso. Então, o que isso força? Força você se debruçar mais sobre o tema. Né? Você criar mecanismos de classificação muito mais apurados, tabelas de temporalidade que realmente perceba e olhe o valor secundário do documento, o que é de guarda permanente e o que não é, e assim por diante. Em relação à coleção, né, a gente pode chamar ali, para vir aqui conversar com a gente sobre a coleção, ali tem ponderações ótimas sobre isso. É um dilema, principalmente se tratando de fotografia, coleções, arquivo pessoal, isso é tanto que eu só dei uma passando aqui no texto, porque se a gente for aprofundar, é muito complicado. Uma coleção pessoal, né? Ou seja, chega na minha casa e minhas fotos ali e tal, não teve um sentido administrativo, não teve o que vai, ou seja, eu vou avaliar aquilo ali, é uma outra dimensão que perpassa para a questão do arquivo pessoal, também é uma outra dimensão, é um outro debate. Agora, aqui no Arquivo Nacional, foi recolhido, foi doado ao Arquivo Nacional, ele, embora nós tenhamos aqui fundos e coleções, mas ele é tratado de forma igual, tanto na questão principalmente na questão da descrição multinível. Ela entra na descrição multinível e é elaborada daquela maneira. Até porque é a norma vigente, então não dá também para a gente ficar querendo inventar uma outra situação nesse momento. Só complementar uma coisa, André. Existe uma proposta que foi desenvolvida Tânia e Natália estão aqui, no âmbito do GEPAF, na Universidade de Brasília, de adequação da norma ISAD-G para material fotográfico. Ou seja, a norma ela te dá um monte de coisas, te dá poucas coisas como obrigatórias, te dá algumas coisas como sugestões, né? E é um pouco isso que o Marcelo falou. O fato de ser sugestão não quer dizer que seja obrigatório, e muitas vezes as instituições no Brasil pegam tudo aquilo que é optativo da norma e que está como exemplo como se fosse um checklist. Né? E a norma te dá um espaço muito grande
de você melhorar alguns campos ou de você criar subcampos em alguns outros campos. Então, isso está lá no portal do GEPAF, tem uma sugestão de requisitos para adaptação para fotografia, material fotográfico de arquivos em conformidade com a ESADG. Boa tarde a todos, eu sou a Lívia Lacerda, da Casa do João Cruz. Queria falar uma coisinha com o Marcelo. Na sua fala, você comentou sobre essa resolução da Câmara Técnica de 2014, ou seja, há pouco tempo, né? Pelo que eu entendi, você falou rápido, mas inserindo, né, os documentos fotográficos, sonoros, audiovisuais, musicais, todas essas categorias que estavam soltas, né, na gestão de documentos. Bom, eu não conheço ainda essa resolução, André, então eu primeiro gostaria de... Desculpa, Marcelo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dela, o teor dessa resolução, tá? Por outro lado, a gente sabe que nada se faz por decreto, quer dizer, a resolução é importante porque ela legitima, ela formaliza a entrada desses documentos, né? Isso é importante, né? As questões mais formais são importantes. Mas a gente sabe também que é um desafio enorme a entrada desses documentos numa gestão, que pressupõe isso, né? Inserir no plano de classificação, inserir uma tabela de temporalidade. Como? Se eles são tão poucos, se as fotografias são tão pouco discutidas do ponto de vista das suas tipologias, né? Das suas reais vínculos com determinadas funções, como chegar a uma conclusão de que aquele tipo de foto em tantos anos você pode eliminar, aquele outro não, né? A gente sabe que isso aí é um campo fértil, teórico e metodológico para estudos e tal. Então, eu queria, primeiro, que você falasse um pouco da resolução e como é que você vê a implementação, o que você espera, né, de impacto com relação a essa resolução do ponto de vista das instituições, né? E só para complementar um pouquinho, que a Rosário, acho que ela vai sair. Mas eu diria que a separação da documentação para tratamento, talvez menos por ser mais fácil, né, como você comentou, e mais porque é legítimo do ponto de vista da cultura arquivística que a gente tem. Né? Desde sempre se achou que isso era o melhor a se fazer. Né? Desde Schellenberg, passando por toda a tradição americana de tratamento dos grandes fundos de fotografias, não é? A abordagem da biblioteconomia, a abordagem que itemizava e que supervalorizava os conteúdos, é essa abordagem dominante, sempre foi. Então, na verdade, no Brasil, a gente estava repetindo uma receita que era tida como uma receita válida e muito boa. Né? O bom das coisas, né, que elas têm a sua própria historicidade, inclusive a teoria e a metodologia. Então, conforme as coisas vão andando, novos pensamentos surgem, né? O que é contraditório fica muito evidente, né? Então aí a gente vai ganhando outros discursos, outras formas de fazer. Mas a gente separava fazendo melhor. Era assim que se fazia. E era assim que era tido como muito bom. E era assim que era tido como muito bom e positivo de ser feito, tá? Não, e concordo plenamente com o que você falou. E além disso tudo, porque era mais fácil. Porque quando a gente, hoje não, em 2008, a gente entrou um fundo pequeno, né, foi recolhido, e nós fizemos uma experiência de fazemos um arranjo de forma integrada, pegando todas as isso durou anos, porque ia, voltava, e aí eu falei da questão mais fácil, porque os técnicos das reuniões, não, era muito mais fácil como era, separava e fazia, resolvia tudo, já estava resolvido e tal. Então tem essa sensação, e eu como trabalhei também, hoje estou na coordenação, e aí é uma pena que a coordenação te tira um pouco do trabalho técnico, que é um trabalho que eu gosto muito, né? E quando você faz um trabalho de você descrever um conjunto de fotografias inseridas com outros documentos, é mais complicado. Você descreve de uma forma olhando
uma fotografia, um dossiê só de fotografia, que você não tem essa preocupação, realmente é mais fácil você trabalhar. Foi nesse sentido que eu quis colocar, mas eu concordo exatamente com o que você colocou. Resolução 41, ela é de 9 de dezembro de 2014. Ela está publicada já na legislação arquivística brasileira, está no site do CONARC. Essa resolução, ela tem, isso a gente sempre defendeu muito, né? Ela tem, para mim, um caráter muito mais didático do que um caráter impositivo, né? Porque é muito difícil você chegar para a administração pública ou para o SINAR, para os órgãos de Sistema Nacional de Arquivos, e falar, olha, a partir de agora, tanto que a resolução, assim, a forma como ela é constituída, assim, considerando, aí o presidente do Nacional de Arquivos resolve recomendar aos integrantes do SINAR, aí fala, ou seja, ele está recomendando, né? Só não é uma recomendação, porque tem que ser uma resolução. Então ele resolve recomendar, né, que os órgãos implementem esse sentido. Por que eu falo que é muito mais didático, pedagógico a resolução do que qualquer outra coisa? É claro que se eu imagino a fotografia, o registro sonoro, o vídeo, se eu imagino isso como documento arquivístico, logo eu não precisaria ter uma resolução falando que é um documento arquivístico que precisa passar por isso. Só que na prática a gente sabe que ninguém faz, ou poucas instituições fazem. Quando a gente reforça isso, é no sentido de que, primeiro, o que a resolução tem de interessante? Ela começa assim, considerando o documento audiovisual como isso, o documento iconográfico como aquilo, o documento sonoro como isso, o documento musical como aquilo, porque a Câmara Técnica fez um glossário, mas é um glossário que as pessoas, né, estão numa resolução em que os órgãos do SINAR recebem isso, ou seja, sabem que teria que pelo menos uma recomendação que utilizasse, já sabe o que significa cada gênero daquilo que nós mencionamos. E quando a gente fala que ele tem que estar inserido no processo de gestão, é justamente para que não haja esse desmembramento. E se você fala que a fotografia ela tem que estar inserida no processo de gestão, não é como em alguns lugares eu ouço falar, então a gente tem que criar a classificação, tem lá os assuntos todos, depois o código tal, fotografia. Não, aquela fotografia você classifica por memorando, ofício, relatório. Não, você classifica por função, por assunto, por atividade, né? Você não classifica pela espécie documental. E a fotografia seria no mesmo caso. Só que você tem que ter um olhar diferenciado sobre aquilo ali, porque você tem toda aquela questão sentimental, afetiva, cultural, que está presente. Eu não vou desconsiderar isso, né? Ou seja, força a instituição a pensar de melhor maneira aquele conjunto documental que está sendo produzido constantemente, né? Foto, vídeo, toda instituição está sendo filmado lá, né? Então isso é um documento, isso é um documento de arquivo, isso é um documento de arquivo, ele é pensado dessa forma. Então a resolução ela tem esse caráter e eu fiquei muito feliz que assim, a gente aprovou a resolução em dezembro de 2014 e no concurso que teve em Brasília, não sei qual foi o concurso, a resolução caiu no concurso. E aí, assim, eu já fiquei feliz porque, pô, se caiu no concurso é porque já tem gente olhando, já tem gente, né? E outros profissionais de outras áreas, o Daniel Flores, que é um colega nosso arquivista da Santa Maria, que trabalha muito com documento digital, ele sempre coloca a questão da resolução como importantíssima, até para você fazer um paralelo com o documento digital também, para você trabalhar um pouco com isso. Então a resolução é uma resolução pequena, de 3 páginas, que ela é muito direta, ela categoriza o que são esses documentos, ela fala o que é recomendado, né? Ou seja, que seja inserido nesse programa de gestão, seja pensado como documento arquivístico, ou seja, seja integrado nesse processamento técnico. Então a ideia e está lá no site do CONARC, ela é bem objetiva e serve principalmente para isso, para despertar nos profissionais que trabalham com documentação das instituições a importância de pensar esse documento como documento arquivístico. Eu acho que de novo a gente volta à questão, na primeira fala da Aline, na primeira parte do burro e da cenoura, né? A gente sempre seguia o que nos diziam para seguir.
a parte da resolução eu acho positivo, que em algum momento uma parte está mudando essa relação, né? Mas em outro momento, quer dizer, a menos que se configure, ou quando se configurar, também eu entendo perfeitamente que é um caminho, Marcelo, a Câmara hoje representa uma parcela muito pequena de quem é que está discutindo tudo isso. Então você ter uma resolução que põe essas coisas é muito bom, porque a gente não tem mais que ficar correndo atrás. Eu lembro dos manuaizinhos que foi feito pelo CPDOC, que falava a gente tem que usar para descrição de fotografia o AACR2. Né? Todo mundo já deve se lembrar disso, o AACR2. Aí ia ser o AACR3, 4, 5, não. Daí veio o Dublin Core, aí veio não sei o que lá. Que bom, então hoje nós temos uma resolução para nos guiar. Melhor ainda, quando o Marcelo conseguir colocar em prática isso de você ter mais entidades relacionadas ou à Câmara, ou não precisa ser a Câmara, né? Quer dizer, acho que o próprio processo disso está sendo discutido, já vai abrindo o leque. Na Colômbia, eu consegui participar há cerca de um mês atrás da reunião do que seria o equivalente à Câmara Técnica de Documentos Sonoros, e o que está sendo feito lá. Está sendo feito um projeto de decreto presidencial definindo exatamente o que é, qual que é o tratamento de documentos sonoros, iconográficos, audiovisuais, etc. E isso está sendo gestado pelos representantes que gestionam fototecas, fonotecas. Então eles se reúnem e estão fazendo uma sugestão de decreto presidencial. Né? Então, de novo, é a gente mudar essa relação de existir a norma que foi gestada por algum processo que a gente desconhece, ou mesmo que não seja como norma, por uma bibliografia que a gente segue, e de algum momento a gente começar tomar em mãos o processo de condução dessas notificações. Olha, eu sou super favorável à resolução, viu? Aproveito em festa que eu a recebo, eu não conhecia, tá? Eu acho que ela ser emanada do CONARC é fundamental, porque é o fórum representativo, né, do Arquivo Nacional, que tem função do Estado, né, nessa área, o algo máximo. E é isso, você me falou, tem um teor afirmativo, né? Isso é importante. Sendo documento isso, você parte da constatação de que hoje é isso, né? De uma realidade afirmando. Então, assim, é muito bom, legitima, incorpora, dá corpo, né? Da presença e tal. Minha pergunta foi mais isso, assim, como serão os desafios do futuro? Porque pressupõe tanta mudança de cultura nesse sentido, né? E é isso, é uma cultura que também a gente pode vê-la na origem da produção. Né? Os arquivos fotográficos, muitos são produzidos pelo produtor em separado mesmo, porque é uma forma, é um serviço especializado, é uma forma que não se burocratiza, ela não entra exatamente na normatividade dos fluxos documentais, tradicionais, não é? Então, ou fica a cargo de uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação, que acaba tendo o papel duplo de produtor ou de contratador, né? Quando você vem pensar em produtor e de guardião, que ele mesmo arquiva, não é? Então a gente sabe que desde a produção é realmente já você tem a separação. A prova maior disso é que quando as fotografias estão realmente imbricadas aos documentos, elas chegam imbricadas aos documentos. Quem trabalha aqui com arquivo institucional e arquivo pessoal pode encontrar muitas fotos em cartas, em relatórios, coladas. Então, quando ela está envolvida claramente, né, geneticamente, ela vem assim. Só que tem aquelas outras todas que são produzidas e arquivadas em separado, porque tem um outro formato, por vicissitudes as mais diversas. Né? Então, por isso é que eu digo que é um grande desafio, mas um passo fundamental foi dado. Então, eu parabenizo, tá? Eu queria agradecer, então, a todos os presentes, a todos que estiveram aqui hoje, agradecer as pessoas que participaram do debate,
agradecer aos palestrantes que fizeram palestras que foram muito enriquecedoras para todos nós, e agradecer mais uma vez a organização do evento pelo convite para que eu estivesse aqui hoje também com vocês. Então, boa noite. A gente encerra essa mesa.